Olá, amigos da Abind, bem-vindo a mais um episódio do programa Conexão. Hoje temos como convidada Andreia Canassa, que é da Abrablin, Associação Brasileira de Blindagem. Bem-vinda. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de trazer informações sobre a área de blindagem. Conta pra gente um pouco primeiro sobre você, sobre a Abrablin. Sim, a Abrablin é uma entidade que representa o setor, o ecossistema. Então, são fabricantes, prestadores de serviço, tudo que se relaciona dentro do ecossistema de segurança. E nosso trabalho é fazer essa conexão entre o mercado, entre as entidades, e principalmente em relação institucional, que é o Exército, que controla, né, o veículo blindado, porque ele tem a competência de fazer a aplicação do produto controlado, né? Este material balístico que é embarcado dentro do nosso setor, né, o setor automotivo de segurança civil. Como você descreve o momento atual do seu setor? Ele vem com uma crescente, então ano a ano os números eles vêm crescendo não só por uma questão de insegurança, né? Todos nós sabemos que a primeira medida que a pessoa ela determina ou decide ter um carro blindado, ela pensa na questão de segurança. Mas hoje eu visualizo até muito mais do que isso. Um cliente, quando ele busca por um veículo blindado, né, a questão da segurança, ou também blindagem arquitetônica, que também é abrangente, né, todo o processo de blindagem, ele está buscando a confiança neste produto. Ou seja, a gente já consolidou, é estruturado o processo já de blindagem, não é algo novo, não é algo recente. Então, ele vem numa crescente, não só de números, mas também de credibilidade, né? As pessoas confiam que, mesmo sem acompanhar o processo, que aquele veículo, né, ou aquela guarita, ou aquele material que foi acabado e entregue, ele é um ambiente seguro. Perfeito. E falando de credibilidade, como as empresas podem entregar mais credibilidade para as pessoas que estão procurando, não só Sim. por segurança, mas também, como você falou, essa blindagem arquitetônica? Sim, hoje o setor ele também é certificado. Existem certificações independentes. Dentro da Abrablin, nós apoiamos, né, boas práticas, que de nada adianta eles terem todas essas informações e não respeitarem o que hoje são as normas, né? Tanto normas de qualidade, como Uhum. essas certificações, como as normas do próprio Exército, que são impostas, ou seja, todo o material ele é devidamente testado e certificado. Ele é um processo repetitivo dentro da consultoria, do serviço, né? A gente constrói com consistência, né? Eu considero dessa forma. Então, hoje o mercado e a Abrablin se preocupa muito com as empresas do setor e também impulsiona, né, esse setor a boas práticas para certificação, para qualidade, para processos, né, não só o material em si. Perfeito. E aí as pessoas não, as empresas que são parte da Abrablin, eles procuram como vocês ajudam essas empresas a se manterem no dia a dia, a poder ter essas boas práticas? Sim, há muita discussão. Existe uma dinâmica que nós reunimos dentro da associação algumas câmaras para Uhum. discutir assuntos relacionados a transparente, a opaco, a materiais de segurança. Então, isso fomenta para que a gente possa construir e evoluir também como setor, e sempre pensando na questão de segurança, né? Então, eu acho que Perfeito. hoje a base da associação é pensar em segurança. Perfeito. E, e a conexão, a relação que você tem, que a Abrablin tem com a Bind? Sim, Qual que é a importância dessa conexão? Se a gente fala do setor de segurança, sim, a sim. proteção. Eu considero que a Abrablin e a Bind, elas estão dentro do mesmo ecossistema.
de defesa e segurança, né? E Uhum. nós temos objetivos convergentes. Então, tudo é de interesse de ampliar a voz, né? Ou seja, Uhum. duas entidades que representam defesa e segurança, juntas, elas têm a capacidade de representar muito melhor toda essa cadeia, todo esse ecossistema de defesa e segurança. Perfeito. Já faz quanto tempo que vocês trabalham juntos, essa conexão entre a Abrablin e a Isso. Abind? A Abrablim é um pouco mais nova, ela completa esse ano, inclusive, 25 anos, né? Então é praticamente metade do tempo da Bind, Uhum. mas desde então a gente vem trabalhando nessa parceria, nessa conexão, né? Porque temos também muitas informações que são relacionadas, então esse trabalho é um trabalho diário, né? Em conjunto. Você falou antes sobre, acho que foi até antes da gente começar o Sim, podcast, sim. falando sobre essa percepção que existe um crescimento no mundo da blindagem. Sim. E a principal percepção é os índices de insegurança. Mas como as empresas lidam com essa demanda crescente? Seja, você deixou Sim. mais claro que não era só Hum, insegurança, também existe esse outro ponto sim. da blindagem arquitetônica, mas como as empresas lidam com essa demanda crescente? Sim, elas investem em tecnologia. Então, hoje a gente percebeu até uma mudança de projeto, de material. Eles consideram também a importância da engenharia dentro do processo. Então, é uma constante busca de acompanhar o setor automotivo. Né? E também por uma questão de exigência da parte do cliente. Ele quer que o veículo dele tenha a mesma condição de conforto, também seja o carro que mantenha as condições originais. Então, com todas essas informações, hoje as empresas se preocupam não só com segurança, mas com um todo. E para isso, o investimento, óbvio, tem que ser em tecnologia, tem que ser em novas experiências, em certificações, em qualidade. E Isso teve sem muita dúvida. mudança sobre nesse ponto. Hoje as pessoas estão procurando que não mudem o desenho, né? Sim. Mas e antes, 10 anos atrás versus o que fazem hoje? É muita diferença? Eu percebo que a estrutura dos veículos também mudaram, né? Então Uhum. a gente tinha alguns veículos que eram mais robustos, né? Eles tinham uma estrutura e hoje em dia com carros novos, né? Novas tecnologias, carros elétricos, carros leves. Então nós tivemos que acompanhar toda essa modernização, até inclusive do setor. Então não basta só um carro que antigamente o pessoal tinha considerando que era esteticamente bonito, ou também era blindável ou não, né? Hoje em dia todos têm capacidade de ser blindados, mas assim, sempre respeitando a condição também de aplicação desse material. Temos que entender o projeto. E se não tiver por detrás de tudo isso um desenho, uma estrutura blindadora ser capacitada para que a gente possa evoluir, não faz muito sentido para o projeto do carro. Então, hoje, inclusive, a Brablim incentiva através de cursos como o Senai, que é uma iniciativa da Brablim, em novos alunos treinando o Hum. processo de blindagem, ou seja, eles recebem todo o conhecimento do processo, de como aplicar, quais são os materiais que hoje tem no mercado, essa atualização, né, até de novas pessoas dentro do segmento, ele faz com que nós possamos também evoluir na questão de qualidade, né? Quanto mais conhecimento, quanto mais educação, teremos aí, com certeza, um produto melhor a ser oferecido para o mercado. E as empresas que estão associadas na Abrablin, estão fazendo esse investimento? Sim, sim, é constante. Hoje, todos os associados da Brablim são empresas referência, ou seja, eles têm até inclusive uma preocupação, uma responsabilidade, né, com base nisso. Então, é uma reciclagem, a todo momento é aberto discussões sobre o tema. Uhum. Então, justamente para elevar, né, nós temos que seguir
avançando, mas sempre com muita responsabilidade, porque estamos falando de segurança de vidas. Eu não tenho hoje um plano B, eu não tenho chance para erros, né? Ou Sim, seja, tudo que é feito pelos associados à Brablin e pelas empresas que são sérias desse mercado, né? Que nós temos dentro da associação, todos têm uma participação ativa e uma preocupação constante em evoluir com responsabilidade. perfeito. E, e essas empresas, muitas dessas empresas de blindagem talvez oferecem o mesmo serviço. Então eles têm essa concorrência, Sim, mas devem trabalhar juntos sim. para poder desenvolver o mercado. Como as empresas de blindagem, mesmo sendo concorrentes, podem se unir para poder desenvolver que o governo apoie, que as pessoas entendam mais sobre a blindagem. Então, mesmo sendo concorrentes, como pode ser esse apoio? A associação, eu falo que são constituídas por empresas que são representadas por pessoas, Sim, e essas pessoas, elas devem, como hoje, ter boas práticas, né, e ter aí o respeito mútuo dentro da associação, justamente em prol do senso comum, né? Ou seja, eu até faço uma analogia, eu falo, olha, a regra tem que ser igual para todos, né? sim, Ou seja, a condição é a mesma, mas cada um tem um diferencial comercial. Isso a gente, dentro da associação, não tem exato. nenhum controle, mas dentro das normas, principalmente quando a gente trata da questão do exército, né? A gente participa ativamente na construção das normas, Aham. né? Até como um apoio da instituição que é tão respeitada e tão querida no nosso meio, porque a gente sabe do tamanho do esforço do exército também para fiscalizar, para controlar tudo isso. Então eu percebo que são as mãos dadas, né, que nós temos dentro do nosso segmento que vai fazer que o consumidor receba realmente a segurança, né? Que é o que ele está almejando quando ele faz a compra, a aquisição de um material controlado para o veículo dele. E o que é importante a gente destacar também é a questão da rastreabilidade, né? Dentro desse contexto que eu comentei sobre o Exército, Uhum. sobre essas empresas que têm essa preocupação, essa seriedade para lidar com essas questões, né, de blindagem, o Exército também impõe a rastreabilidade, ou seja, hoje nós somos reconhecidos mundialmente, né, pela questão de segurança, de blindagem, mas também com a participação efetiva do Exército de controlar item a item. Então, tudo que é aplicado dentro de um veículo blindado, ele é controlado pelo Exército Brasileiro. Ou seja, eu sei exatamente quais são os materiais que estão dentro do meu veículo blindado. Ah, E isso gera ainda mais conforto e credibilidade para o cliente. perfeito. E o Exército, você falou que tem um papel muito importante na fiscalização, no controle. Hum, E, mas como o Exército ajuda essas empresas? sim. Claro, o controle é importante, porque vai me ajudar internamente para que eu possa fazer as coisas corretas. Mas fora disso, que outra ajuda as empresas podem esperar do Exército? Eu considero que a atenção a essa demanda crescente é uma ajuda que o Exército ele tem uma participação efetiva, porque ele faz as liberações dos carros blindados. Uhum. Então, ele entendendo o nosso processo, entendendo que o mundo civil ele tem um outro prazo, né, que a gente considera que o mundo militar também tem que entender esse mundo civil, o civil entender o O mundo mundo militar. militar, né? Ou seja, existem as normas e os padrões a serem seguidos, mas também do nosso lado existe. As pessoas são mais aceleradas, né? Questão de prazo, de entrega, elas estão inseguras e o quanto antes elas obterem o carro delas, né? Porque existe um período, né? Um prazo efetivo para o processo de blindagem, ou seja, o Exército ele consegue nos ajudar muito quando ele nos dá a atenção, né, Uhum. devida, que é esse atendimento, essa abertura para o diálogo, que hoje, inclusive, aqui em São Paulo é onde se concentra a maior participação do mercado de 80%, e a segunda região militar, ela representa muito bem esse papel de colaborar e entender que o nosso segmento
é um segmento crescente e que precisa de prontidão, né? Ou seja, a segurança ela não pode esperar. Exato. E as pessoas querem mais rápido, Sim, né, a blindagem. exato. Mas está claro para as empresas, né, de blindagem por que o Exército restringe, tem certo números por mês ou por ano? Não, não existe um controle e um espaço para blindagem. Então, assim, é crescente, ano a ano a gente vai absorvendo Uhum, todos esses números, né? Mas não existe um limitador. Ou seja, a gente fala hoje com tranquilidade de 2.000 carros mês, tá. né? Dentro aí do processo, do controle do Exército. Mas é suficiente? 2.000 por mês? Eu entendo que sim, porque eu acho que hoje existe já, o mercado ele já se preparou, né? E como comentamos que existe essa evolução, cada vez mais a gente percebe novos fabricantes, novos blindadores, então ele Uhum. suporta e se preparou para atender, né? Agora a gente precisa do apoio do Exército para acompanhar, né, essa evolução e esse crescimento que antes era algo por insegurança, hoje é de acesso a todos, né? A questão da blindagem. Perfeito. E como uma empresa que pode ser uma empresa que esteja entrando no mundo da blindagem agora, ou já tenha 10 anos, como essas empresas podem manter a reputação ou construir reputação? É, eu comento que existe um histórico, mas antes do Uhum, histórico existe uma consistência. Ou seja, se eles mantiverem, né, consistentes, sempre com um pensamento que seja com base em segurança, em proteção à vida, eles vão sempre manter, tanto, eu digo, de respeito às normas, ao que é imposto pelo exército, mas não só pela obrigação de fazer, executar dessa forma, e uhum. sim pela preocupação e pela responsabilidade legal que ele tem sobre as vidas. Então, as empresas hoje não estão só visando estrategicamente o lucro, mas também temos um propósito, né, com a associação e também um propósito entre as empresas, entre os fabricantes, que o nosso propósito vai muito além, né, das empresas, é proteger vidas. Perfeito. E nesse caminho que as empresas têm, o que que uma empresa, se eu sou parte da Abrablin, né? O que que eu posso esperar de vocês? O que que eu posso pedir para vocês para que me ajudem a continuar no meu caminho e continuar crescendo? Sim. A Brablim, ela defende os interesses dos associados. Uhum, Então, essas demandas, elas são inerentes do próprio associado. Então, ele pode trazer para discussão, né, para uma conversa, até com outras empresas do meio, eh, novas ideias, né, de como hoje o mercado ele pode evoluir, se isso tem que ser até fomentado através de mídia, de educação. Então, tudo que nós fazemos é com uma escuta ativa para o que o associado precisa, né? E não existe demandas impostas, e sim a associação, principalmente nessa gestão que eu assumi com muita consciência que eu tenho que ter uma escuta ativa, tenho que ter a participação de todos, eu envolvo, né, todas as pessoas, todos os associados, todos os membros, conselheiros, dentro desse processo, porque todos devem participar, né? Todos têm que ser, eles sentirem que são associados e que também defendem os seus interesses, não só pessoais, mas interesses das suas empresas, mas também interesses do segmento. perfeito. E se alguém que está escutando aqui fala, eu quero me comunicar mais, seja com você ou com a mesma associação, quais são os passos que deveriam seguir essa empresa? Sim, o primeiro ponto, a Abrablin, ela está muito aberta, né, a esse trabalho de captação de todos, né? A gente Uhum, não quer que nenhuma empresa esteja do lado de fora. Então, todos que trabalham com segurança e defesa são muito bem-vindos, justamente porque é essa união que vai fazer a força, nossa voz se tornar mais ativa. Então, a Abrablin, ela fica à disposição, tem as redes sociais, nós temos ali o nosso
nossa entidade há muitos anos no mesmo endereço, então a gente está muito aberto, inclusive, a receber e que se comunicar com o mercado no todo, né? Então, não são só os associados que já estão, né, dentro da Abrablin, mas qualquer outra empresa que haja interesse de participar. Perfeito. E é claro que cada empresa tem que ser responsável da capacitação, educação dos seus trabalhadores, mas vocês, como associação, que educação, que capacitação vocês oferecem para para os sócios? Sim, nós temos a orientação de boas práticas, né? O que nós colocamos, inclusive, eh, através da comunicação, seja ela hoje via grupo, ou via as câmeras, ou até mesmo nas redes, mas também temos a preocupação, como comentei, sobre o Senai, sobre essa iniciativa. Então, são trabalhos que são, eu falo que é um trabalho constante, é um trabalho diário de informação, de captação de novos associados, até para que a gente receba essas demandas, né, novas Uhum, demandas, e faça uma gestão mais eficiente. perfeito. E o que você acha que está faltando para que as empresas possam continuar crescendo, mas crescendo de um jeito mais rápido? Sim, hoje eu percebo que a gente tem, mesmo com toda a evolução, né, tem ainda espaço para qualificação, né? Eu penso muito na questão de profissionalizar esse meio. Então, antigamente a gente falava até que a blindagem era, assim, a gente não tinha um manual da blindagem. Uhum. E passando o período, cada um tem a sua maneira de forma de fazer, mas se todos pensarem em conjunto, a gente vai conseguir evoluir muito mais para uma dinâmica, além de mais eficiente, de melhores prazos, de melhor qualidade, né? Porque eu falo que é um ecossistema, não é feito apenas de um blindador ou apenas de um fabricante. Então, todos têm um grau muito importante e uma responsabilidade muito importante dentro do segmento. Sim. E, e aí você falou a importância de trabalhar em conjunto. Qual seria o seu chamado de ação para as empresas, para as empresas da Abrablin, para trabalharem em conjuntos? Assim, especificamente, o que que você acha que eles têm que fazer? Hoje, eu tento ativar, né, as câmeras para participarem. Então, a Uhum, gente divide, porque são assuntos diferentes, né? Então, cada um tem as suas demandas. Isso é um ponto importante, até para que a gente possa evoluir e a nossa reunião ser mais dinâmica. uhum, Então, esse é o primeiro ponto. E também, nós hoje estamos com uma ação de trazer quem hoje já é uma empresa, já faz parte sim. do sistema, para a associação, né? Enquanto, até como representação, né? Todos têm um interesse em comum, e aí com essas ações de trazer, de também levar para esse público os números, né? Os números de blindagem, as informações, as atualizações das normas. Então a gente é muito ativo, principalmente em atualização. Isso atrai realmente um interesse do nosso mercado em querer saber mais, estar também preparado, né, diante das normas, diante das condições de mercado, dos carros e modelos. É a pergunta que eu mais recebo, até inclusive com frequência, né? Porque todos têm um interesse, né, nessas questões, justamente para posicionamento. Perfeito. E você sente falta de participação dos membros da Abrablin, ou você acha que eles estão realmente participando para desenvolver mais esse setor? Eu considero, principalmente nessa gestão, toda vez que há uma transformação, uma mudança, há um interesse, né, de querer Uhum, saber o que será feito, né, quais são os planos para essa nova gestão. Então, principalmente agora, eu me sinto muito conectada a todo o mercado, e eu já iniciei algumas tratativas de visita, para ter uma proximidade maior com eles,
justamente para fazer esse trabalho de campo, de fazer pesquisa, de entender melhor o que o segmento realmente precisa. E isso a gente faz em conjunto, né? E nesse ponto, o que será feito? Então a pergunta é, e o que será Sim, feito? sim, Quando alguém te sim. pergunta, Hoje, a nossa gestão está muito focada em profissionalizar, né? Ou seja, eh, de trazer, inclusive, o exército institucionalmente mais próximo, tá? Essa é uma das ações, assim, da nossa gestão, porque a gente sabe do tamanho do esforço por parte do exército, aham, mas às vezes falta compreensão dos nossos prazos, das nossas condições, essas fiscalizações, inclusive, essas operações, elas têm que, eu falo que a gente é tropa amiga, né? Então, ou seja, são empresas aqui, então são empresas gerando empregos, gerando receita, gerando negócios, então a gente tem que ser tratado com esse respeito, né? Então, o respeito pelas empresas, né? Porque pelo que nosso trabalho, né? Pelo nosso propósito de proteger vidas, fazer uma relação institucional mais consolidada, mais forte, ter esse diálogo cada vez mais próximo. Então, essa é uma das ações que eu considero de extrema importância e relevância, inclusive neste momento da Abrablin. uhum. E também temos algumas ações que nós, como grupo, queremos fazer de divulgar o nosso trabalho, né? Divulgar e trazer uma campanha não como blindagem, algo negativo, e Sim. sim como uma solução, né? A gente é a solução para dor. Ou seja, se você se sente inseguro, ainda mais, né? A gente convive num país que há o maior número de ansiedade. A ansiedade é relacionada ao medo. Então, o medo é, eu sou a solução para esse medo, né? Então é algo que as pessoas esperam que o mercado possa acolher. E, de alguma forma, o nosso trabalho é exatamente atender esse público que precisa ser acolhido através da segurança. E você acha que as empresas estão conseguindo colocar essa mensagem para que o público entenda de um jeito simples, de um jeito fácil? Ou você ainda sente que estão presos no passado, só na parte de segurança? Sim, a gente fala que a gente tem que diminuir o estado de alerta, né? E as pessoas têm que se sentir confortáveis nos carros blindados. Então, É. aquela paradinha no farol sem preocupação. Então, a gente vai tirando essas dores, né? Esse sentimento de insegurança do usuário. Ou seja, ele se sente seguro, ele comenta que ele pode o ir e vir, né? Ele não tem mais alguns horários, né, que ele tem que se preocupar se ele vai passar por esse local ou não. Então, esse conforto que a blindagem traz é a nossa linguagem, né? Não pensando do lado, infelizmente, a gente sabe que nós temos hoje que conviver, né, com a insegurança, já é diário, a gente vê tantas reportagens, né, até Sim, sim. sensacionalistas sobre o assunto, mas não é o nosso foco. O nosso foco é realmente que a pessoa se sinta bem dentro de um ambiente seguro. Perfeito. Mas e aí, novamente, só para reforçar, porque eu acho importante que as empresas vejam isso. Num modo geral, você acha que estão mandando a mensagem correta para o público ou falta? Não, hoje eu percebo que quem tem um blindado, principalmente é uma recorrência, Aham, né? Então, quem tem o primeiro blindado, quando você vai buscar, talvez seja esse um sim. atrativo. Mas quando você tem, você percebe o valor que existe, né, dentro Perfeito. dessa blindagem, ele volta. Então, dificilmente a gente percebe, a gente não precisa nem recorrer a esse recurso, né, esteja seguro, se você, né, do medo, dessa questão, porque para nós, hoje, uma pessoa que ela tem um carro blindado, ela dificilmente ela consegue sair desse meio justamente pela transformação que o carro blindado oferece. Perfeito. E Andréia, antes da gente terminar, tem algum ponto que eu não toquei aqui que você acha que poderia ser importante para compartilhar com. Eu considero que hoje, até como associação, eu digo que a associação Abrablin ela não mudou. O que Uhum, mudou foi o nosso olhar.
né? Então, nós estamos com um olhar mais ativo, com uma preocupação constante, buscando parcerias com entidades que estão respeitadas e sérias, como a BIND. Então, hoje, inclusive, nosso objetivo maior é transformar, né, a questão da defesa e segurança de uma forma tão abrangente, tão positiva, tão forte, que a gente só possa, o único caminho só seja a evolução, né, desse setor com uma construção de credibilidade. Perfeito. Então, a chamada de ação aqui para as pessoas da Brablin, os sócios, são que aproveitem Sim, essa nova jornada aqui com vocês, que vocês estão abertos para poder ajudar nessa evolução, certo? sim, isso mesmo. Perfeito. Andréia, muito obrigado pela conversa. Imagina. Tenho certeza que tem muito mais para falar. Foi um Ah, prazer receber você aqui. muito obrigada. Eu que agradeço, agradeço a BIND, a oportunidade e fico à disposição, através da Brablin, para continuar fazendo, o melhor para o nosso mercado e protegendo vidas. Ótimo. E para vocês, muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio da Conexão.